Buenas, gurizada! No vídeo de hoje eu vou passar para vocês o processo de conversão de polegada para milímetro, né? Ou representações diferentes. O que vocês têm que levar em consideração antes de fazer qualquer conversão? Que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Sempre vai ser esse valor, por quê? Porque é padronizado por norma. Então, a partir disso, vocês conseguem fazer o resto. O que a gente vai ter de representação de polegada? Vocês vão ter representação em forma de fração, vocês vão ter representação em forma de número inteiro e vocês vão ter a representação em forma de fração mista. São esses três tipos que vocês vão ter de representação de polegada. Vocês depois podem encontrar também alguma coisa relacionada à polegada milesimal. No próximo vídeo eu vou tratar com vocês essa conversão, mas é uma parte mais simples da polegada de conversão, então fica para um próximo vídeo. Nesse a gente vai estar trabalhando nesses três formatos, nessas três representações de polegada. Aqui vocês ou a gente vai começar com a 3/8. Vocês têm duas maneiras de estar resolvendo essa fração ou convertendo essa fração, que são as seguintes. Vocês trabalhar com o numerador, multiplicando ele por 25,4 e depois tá fazendo a divisão pelo denominador, certo? Então, 3 vezes 25,4, vocês chegam no resultado de 76,2 dividido por 8. O resultado final vocês têm de 9,525 milímetros. Esse é o valor em milímetros da conversão. Do mesmo modo, vocês podem estar fazendo o quê? 3 dividido por 8, numerador dividido por denominador. O resultado dessa divisão vai ser 0,375. Isso aqui é o quê? Aqui vocês têm uma fração, uma polegada em forma de fração. Aqui vocês têm o mesmo valor de polegada, mas representado de forma milesimal. Então essas duas representações têm o mesmo valor. Feito isso, vocês multiplicam por 25,4. Aí vocês chegam nos mesmos 9,525 milímetros. Então essas são as duas formas de vocês fazer a conversão. Multiplica numerador por 25,4 dividido pelo denominador, ou divide numerador pelo denominador e multiplica por 25,4. Vocês chegam nos dois resultados idênticos, certo? Quando vocês têm um valor inteiro, muito mais simples. 2 polegadas vezes 25,4, certo? Uma polegada equivale a 25,4, 2 multiplica direto pelos 25,4. Vocês vão ter um resultado de 50,8 milímetros. Por exemplo, eu quero converter 5 polegadas. Também o valor inteiro, vocês vão só multiplicar ele por 25,4. Vocês chegam no resultado de 127 milímetros. Então, quando o valor for inteiro, vocês apenas multiplicam por 25,4, vocês têm o resultado final. E agora vocês chegam numa fração mista. Por que mista? Porque vocês têm um valor inteiro e um valor em forma de fração. Então ela é denominada fração mista. Vocês vão ter duas maneiras de estar resolvendo essa fração. A mais simples é a seguinte: vocês transformar essa fração mista em duas representações distintas ou separadas, que é o quê? Uma polegada inteira e 5/8. Vocês dividiram a fração de vocês. Então, uma é bem tranquilo. 1 vezes 25,4, vocês chegam no resultado de 25,4 milímetros. E a 5/8. Mesmo processo lá do exemplo de cima, do 3/8, vocês podem estar fazendo a representação das duas maneiras. 5 vezes 25,4 dividido por 8, ou vocês fazem a divisão, 5 dividido por 8, o resultado que vocês têm multiplicado por 25,4. Ambos os resultados vocês chegam num valor de 15,875
milímetros. Então aqui vocês têm os dois resultados das duas conversões, 25,4 da parte do valor inteiro de 1 polegada e 15,875 da parte dos 5/8. O que aconteceu? Aqui vocês dividiram a fração, vocês separaram ela, vocês separaram a parte do 1 de 1 polegada e a parte dos 5/8. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Juntar as duas. Então 25,4 mais os 15,875. E vocês vão ter um resultado de 41,275 milímetros. Esses 41,275 são ou é a conversão de 1 polegada e 5/8 para milímetro. Vocês têm que lembrar de fazer a soma dos dois, porque se vocês separaram eles, vocês têm que unir eles de novo no final da conta, certo? Tem um outro método que também vocês podem estar fazendo uso. O outro método é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque vocês vão estar transformando essa fração de 1 e 5/8, essa fração mista, em uma fração imprópria, sem a parte do valor inteiro. Como que vocês vão fazer isso? Denominador passa multiplicando o número inteiro e o resultado que vocês têm, vocês vão somar com o numerador. Então, 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. E vocês mantêm o denominador que é 8. Isso é matemática, então é a regrinha matemática. Qual a diferença da de cima e a de baixo? Essa vocês dividem, fazem duas contas, essa vocês fazem apenas uma conta. Porém, ela é um pouco mais trabalhosa porque vocês precisam lembrar da regra matemática. Tirando isso, vocês chegam no mesmo resultado, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Então, 13/8 é a mesma representação do que 1 e 5/8. Vocês têm o mesmo resultado, certo? Vocês têm a mesma quantidade, representado de forma diferente. Como que vocês vão fazer isso? Da mesma forma que lá do primeiro exemplo do 3/8. 13 vezes 25,4 dividido por 8. Então aqui vocês chegam no resultado de 330,2 dividido por 8. Vocês vão ter um resultado final de 41,275 milímetros. Ou também vocês podem fazer o quê? 13 dividido por 8. Vocês chegam no resultado de 1,625 multiplicado pelos 25,4. Vocês também chegam em 41,275 milímetros. Certo? Então vocês têm o método de resolver ela dividindo ela em duas partes, depois somando, ou convertendo a fração mista em uma fração imprópria. Ambos vocês chegam no mesmo resultado, certo? Então são esses três métodos que vocês têm para estar utilizando. Esses três métodos não, essas três representações que são as mais usuais, que vocês vão estar fazendo a conversão em forma de fração, que foi o exemplo do 3/8, em forma de número inteiro, que foi o exemplo da 2 polegadas, e em formato de fração mista, que foi esse último exemplo da 1 polegada e 5/8. Certo? Então nesse vídeo é essa conversão que vocês vão estar fazendo, polegada para milímetro. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês a conversão de milímetros para polegada. Vamos fazer o inverso. Então até o próximo vídeo.